Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahu etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, nós vamos examinar um texto que se encontra na porção da Torá. E vamos examinar ali em Números, capítulo 23, dos versos 20 ao 23. E nós vamos examinar ali no capítulo 23, nós vamos examinar algumas palavras que Balaão, que estava querendo fazer encantamentos contra Israel, ele reconhece que não estava conseguindo fazer encantamentos para Israel, nem magia contra Israel, nem encantamentos, nem magia, nem adivinhação contra Israel. Por quê? Porque Israel não tinha iniquidade, nem tinha maldade. Como Israel estava na posição, o povo estava firme com o Eterno, nenhum encantamento valia contra aquele povo. É o que nós vamos ler agora. Aqui está em Números 23, verso 20, até o verso 23. Balaão diz assim, que ele estava querendo amaldiçoar Israel, a pedido de Balaque. Então, ele diz assim: eis que recebi mandado de abençoar. O Eterno mandou ele abençoar e não amaldiçoar. Pois ele, o Eterno, tem abençoado e eu não posso revogar. Ele, que é o feiticeiro, ele não estava conseguindo revogar porque o Eterno é que tem abençoado. Então, quem manda é o Eterno. E ali no verso 21, ele bota a chave. Ele diz assim: o Eterno não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor teu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Então aí está a explicação. Por que não consegue fazer magia contra esse povo naquela época, naquele momento? Porque aquele povo estava sem iniquidade, aquele povo estava sem maldade, aquele povo estava em santidade. Como aquele povo estava obedecendo a Torá e a palavra de Deus, não tinha como encantamento, nem magia contra ele. E no verso 22 e 23, Balaão ainda diz assim: Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Agora ele reconhece, no verso 23, pois contra Jacó, que é Israel, é a mesma coisa, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Por quê? Por que não vale? Por que naquele momento não estava valendo encantamento nem magia contra Israel? Porque não havia iniquidade em Israel, como ele confessa no verso 21. Então, como não tinha pecado em Israel, a maldição, a magia, a adivinhação, o feitiço não conseguia atingir Israel, porque o Eterno não permitia. Não dando brecha, e Balaão ele confessa no verso 23, pois contra Jacó não vale encantamento, porque ele estava tentando até aquele momento e não estava conseguindo nada, e nem adivinhação contra Israel. Por quê? E no verso 21 ele diz por quê? Porque o Eterno não viu iniquidade nem maldade em Israel. Aí que está. Israel não tinha dado brecha. Então a proteção do Eterno estava sobre Israel. E aqui nós vemos agora, amados, que esse mesmo conceito ele é também compartilhado pelo apóstolo João em primeira epístola de João, capítulo 5, e vamos aqui no verso 18, que diz assim, o apóstolo João dizendo: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E qual é o resultado? Ele completa o versículo: e o maligno não lhe toca. Quando o servo de Deus, a serva de Deus, se conservam sem pecado, sem transgredir a Torá, sem transgredir as palavras de Yeshua, HaMashiach, ali, meu amado, aquele servo, aquela serva de Deus, não pode o maligno tocar naquele servo nem naquela serva. Por quê? Porque está na posição diante do Eterno. Da mesma maneira que lá na Torá, em Balaão, ele confessa: o Eterno não viu iniquidade em Israel, não viu maldade em Israel, logo não vale encantamento, nem adivinhação, nem magia contra Israel. E aqui João fala a mesma coisa. Aquele que é nascido de Deus não peca,
E por não pecar, por não ter iniquidade, que nem Israel não tinha iniquidade, por não ter iniquidade, o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Aqui diz, aquele que é gerado de Deus não peca e o maligno não lhe toca. E lá, em Números, no capítulo 23, no verso 21, diz, o Eterno não viu iniquidade em Israel, o Eterno não viu maldade em Israel. E no verso 23, Balaão confessa, logo, não vale encantamento contra Israel, logo, não vale magia nem adivinhação contra Israel. Então, meu amado, se você, meu irmão, minha irmã, estiver obedecendo a Torá, obedecendo os mandamentos da Torá, você está agora guardando o Shabat, você agora está obedecendo a palavra de Deus. E veja bem, agora também, lá nos céus, o Eterno, Yeshua, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, estão todos os salvos estão também, irmãos, ligados na Torá. O rolo da Torá está aberto na Parashá Balak, porque é uma ligação. O Shabat é uma aliança entre o Eterno e o seu povo. Aleluia. Nunca Yeshua invalidou um texto da Torá. Muito pelo contrário, em Mateus capítulo 5, verso 18, Yeshua diz que não passará nem um tio, nem um jota da Torá até que o céu e a terra passem. Então, meus queridos, primeiro tem que passar o céu e a terra para um tracinho da Torá não passar, para poder passar. Então, primeiro tem que passar o céu e a terra. Então, a Torá é válida enquanto existir esse céu e essa terra. E Yeshua diz em Mateus 5, verso 18. E isso é muito importante, meus irmãos, que a Torá fala para nós guardarmos o Shabat, fala para nós sermos obedientes, não somente à Torá, mas também às palavras de Yeshua, meus irmãos. Nós temos que ser obedientes, porque se cada um aqui for obediente, se você, meu irmão, minha irmã, for obediente à palavra de Deus, uma coisa é certa. A Torá garante que o maligno não lhe toca, e o Evangelho, e a Brit Hadashah, o apóstolo João garante também, o maligno não lhe toca. A palavra de Deus garante, enfim, que o maligno não lhe toca, desde que você não cometa transgressões. Você tem que andar na posição em santificação, corpo, alma e espírito, porque essa é necessário para a vinda de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Guarda a santidade, para que você não seja alvo fácil de magia, de adivinhação, de encantamento, porque aquele que guarda a santidade, guarda a palavra de Deus, guarda a Torá, a Bíblia garante, tanto na Torá como nos escritos nazarenos, garante claramente, o maligno não pode lhe tocar. Basta você obedecer a palavra do Eterno. Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.